Você já imaginou se olhar no espelho e não se reconhecer? Você já imaginou descobrir a sua verdadeira identidade e ter que se reapresentar para o mundo? Para o Hospital das Clínicas de São Paulo, essa é a realidade de milhares de brasileiros. O HC estima que 1 a cada 100 mil mulheres E 1 a cada 30 mil homens seja transexual. Mas será que a sociedade está preparada para acolher tanta gente que não se identifica com o próprio corpo? Preconceito. Empregabilidade. Autoestima e relacionamento. No programa de hoje, o Anônimos mostra os desafios enfrentados pelas pessoas trans. É a transexualidade. Além do espelho. O ser humano é muito mais que um corpo físico. Homem ou mulher, é assim que somos definidos logo que nascemos. Mas não é todo mundo que se identifica com esse padrão. O modo como nos comportamos, vemos e sentimos também é responsável por dizer quem somos. E é exatamente assim que se define identidade de gênero. Este termo se refere à forma como nos reconhecemos, seja como homem ou mulher. Nesse contexto estão os transexuais, pessoas que não se identificam com o corpo que nasceram. Por isso dizemos que eles têm uma identidade de gênero diferente do sexo biológico. Assim, quem nasce com sexo biológico feminino, mas tem identidade de gênero masculina, isto é, se reconhece como homem, é homem trans. Já quem nasce com sexo masculino e reconhece como mulher, é uma mulher trans. Tem também quem não se identifica com nenhum dos dois, ou com os dois, que é o caso dos não binários. Vale lembrar que identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Esta tem a ver com quem nos relacionamos. Se um homem trans se relacionar com outro homem, trans ou não, ele é um homem trans homossexual. Caso se relacione com uma mulher, ele é um homem trans hétero. O mesmo vale para as mulheres trans, ou seja, o que importa é como a pessoa se reconhece. Mas a transexualidade não se resume a isso. A busca pela verdadeira identidade envolve outras questões. O reconhecimento, o respeito e a compreensão da sociedade são essenciais para que essas pessoas possam viver de forma digna. E essa é uma luta diária. Para entendê-la, o Anônimos foi atrás de algumas histórias. Uma delas é a do Ian, que tem 18 anos de idade e é estudante universitário. Também conversamos com o Paulo. Ele tem 2 filhos e faz trabalhos como garçom para complementar a renda. Já a Alexandra é pedagoga e está casada há 18 anos. Eles são transexuais e nos contaram alguns dos desafios encarados no dia a dia. E você vai conferir isso agora, no Anônimos. O preconceito é uma das principais barreiras enfrentadas por uma pessoa transexual. Muitas vezes, ele surge ainda na infância ou na adolescência, e isso atrapalha o acesso a um dos direitos mais importantes do ser humano, a educação. A OAB estima que cerca de 80% das travestis e transexuais, em algum momento, acabem abandonando a escola. Para ter ideia do que esse número representa, seria a mesma coisa em que uma sala, como essa, com 20 alunos, apenas 4 se formassem. O Ian faz parte dessa minoria. Ele, que estuda publicidade e propaganda, estava no ensino médio quando entendeu que aquela não era a sua verdadeira identidade. A transição mesmo começou no fim do segundo ano do ensino médio. Eu já tinha tido aquela toda vez como menina, todo mundo me conhecia daquela forma. E daí eu fui percebendo, né? A partir do final desse segundo ano foi quando começou os questionamentos. E eu comecei a pensar, no terceiro ano eu já cheguei assumido. Os professores até que eram bem abertos. Já os alunos, eu estudava numa sala em que só tinha meninos, porque eu fazia um curso técnico, né? Era um ensino médio integrador técnico de eletrônica. Então, a maior parte do grupo ali era predominantemente homens. Então, teve toda aquela questão de rejeição. Com a Alexandra foi ainda pior. Ela chegou a abandonar os estudos aos 16 anos por causa do preconceito. Anos depois, concluiu o ensino médio e foi para a faculdade, onde encontrou uma realidade bem diferente. Assim, você sofreu algum preconceito por alguém na faculdade ou não? Olha, Por outros alunos? não, porque eles fizeram muito bem feito, sabe? Me dá a oportunidade de estudar sem ter que passar o constrangimento. E ninguém ali tinha acesso ao nome, a não ser os professores, reitores e coordenação. O que mudou aqui como era antes na outra instituição? O que acontece? Aqui é um ambiente que ele já está um pouco mais preparado para receber esse tipo de aluno. Eu estudei antes numa outra instituição de ensino, antes de conseguir a bolsa para cá. Daí
Lá era um pouco mais complicado também, precisava da assinatura dos pais, mesmo você sendo maior de idade, para poder estar utilizando o nome social. Aqui não, foi bem simples. As pessoas já estão preparadas um pouco, pode ter um pouco de confusão, tirar alguma dúvida ou outra, porque não é muito recorrente, mas foi muito mais aberto, o ambiente da comunicação também ele é muito mais amplo, ele é muito mais diverso, então você acaba tendo uma maior facilidade para se encaixar, digamos assim. O tempo passou, a Alexandra se formou e hoje ela trabalha aqui, ó, nessa escola em Mogi das Cruzes, onde atende cerca de 800 crianças. Mas, se conseguir emprego no Brasil não é tarefa fácil, para as pessoas trans é ainda pior. Os obstáculos começam antes mesmo das entrevistas de emprego. Um deles é a documentação. Chegou a fazer entrevista de emprego com seu nome masculino e aparência feminina? Já. Como que foi? Cheguei lá, mas peraí, é Anderson, mas eu falei assim, eu posso explicar? Ah, não vem outro dia, eu chamo você pra gente conversar. Tá bom. E o outro dia nunca aconteceu? Tô esperando até hoje. Por dificuldades como essa, muitas mulheres trans acabam seguindo outro caminho. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o ANTRA, 90% dessas pessoas vão parar na prostituição ou recorrem ao mercado de beleza devido à falta de oportunidades de trabalho. É o que te resta. É o mercado de beleza, você serve para mexer com produtos de beleza, deixar a mulher cada vez mais linda e ir para a prostituição, a qual eu fiz parte também. Sem dinheiro eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria o meu hormônio para tomar, eu não teria uma roupa feminina para me vestir. Então eu precisava. Trabalho eu não ia ter. Então o que eu tive que fazer? Porque culturalmente é a profissão que nos oferecem. É a profissão que aqueles que não dão emprego vai procurar nós de madrugada. Exatamente. Aquela mulher que serve para você não ter na rua. Mas e nem na sua empresa, no seu escritório. Mas para você ter escondido. Para você ter no motel. Ela serve. E realizando todos os desejos que você não faz com a sua esposa, você vai buscar lá. Então lá é o lugar. Mas assim, ao primeiro momento, você tem que mostrar uma capacidade muito maior para essas pessoas, para você começar a ter credibilidade para elas. Então você é muito mais cobrada por causa daquela primeira barreira de preconceito, por ser uma mulher transgênera. Mas a parte de mim também, entendeu? Porque eu sabendo que eu sou fruto de exclusão, de perseguição, de muita exigência, eu me tornei uma pessoa assim. Por eu saber que eu sou uma mulher transexual, eu quero sempre dar o meu melhor. Eu quero sempre fazer meu papel bem feito. O Paulo vive uma realidade diferente. Ele exerce diversas funções no dia a dia e diz que não conhece a discriminação. Você trabalha aqui no bar e como pintor, pedreiro? Sim, de manhã faço um trabalho de manhã, né, de pintura, pedreiro, e à noite trabalho em bar. Os dois trampos assim mesmo? Todo dia? Todo dia ou às vezes que aparece um ou não? Em obra sim, todos os dias, mas aqui é final de semana. Como é que você se sentia assim, trabalhando com um monte de cara, o pessoal? Eu gostava demais, eu gosto na verdade. Sim. Né? E tipo assim, eu trabalho, muitos não sabem que eu sou um homem trans. Aí quando eles, nossa, alguém fala, às vezes até eu falo, nossa, é mentira, você faz isso, você trabalha super bem, você pega peso e tal, eles ficam tipo assim de boca aberta, né? Fica de boca aberta. Eles não acreditam, na verdade. Sim, mas rolava muita piadinha dos caras, Assim, piadinha em si, não, é mais brincadeirinha, às vezes até com de mulher e tal, sabe, papo de homem mesmo. Mas como você se lidava? Você zoava com eles também? Zoou, pra caramba. Então você não ligava muito pra zoeira dos caras? Não, eu sou um homem, então as brincadeiras, banheiro, tudo, até no caso de trocar de roupa, eles trocam perto de mim, me tratam como um homem de verdade. Sofrendo preconceito ou não, a questão é que esse tema também pode servir de motivação para um protesto. Exemplo disso é Tris, que encontrou na música uma forma de se manifestar contra o ódio que persegue a comunidade LGBT. Brasil, país que mais mata pessoas trans, espero que a estatística não suba amanhã. E quando eu entrei nessa coisa toda do meio LGBT, eu comecei a curtir páginas e daí eu via sempre publicações de pessoas homossexuais, que as travestis e pessoas trans estavam morrendo, sabe? Só por elas serem quem elas são. E daí eu comecei a ficar com muita revolta. E também olhares na rua, coisas que a gente passa, nada muito alarmante, assim, nada muito terrível, mas coisas que me incomodam e que eu achei que não deveria existir, por isso eu fiz a letra. Tris é um trans não binário. Isso significa que ele não se define predominantemente homem ou mulher.
E pra quem quer saber, o meu gênero é neutro. Cê não precisa entender, só precisa ter respeito. A música Elevação Mental é sucesso nas redes sociais. 2 meses após o seu lançamento, em julho de 2017, o clipe já tinha mais de 5 milhões de visualizações no YouTube, uma marca muito importante para a visibilidade trans e o combate ao preconceito. Eu não via nada sobre isso em nenhum meio de comunicação, eu não lia nada sobre isso, eu não via falar sobre isso, sabe? E eu fiquei uma fase da minha vida com depressão, super mal, porque eu estava deslocada, não sabia o que estava acontecendo, não me sentia representado por nada que eu via à minha volta e você acaba entrando em colapso, né? Visibilidade é tudo, e representatividade é tudo, tá ligado? Muito importante que pessoas trans, pessoas LGBTQs+, no geral, estejam aparecendo na mídia. E que tá sendo muito falado sobre isso agora, tipo, tá vindo à tona essa pauta. Isso é muito bom, tá ligado? E no próximo bloco, família, relacionamento e autoestima. Como o amor e a compreensão colaboram com o bem-estar das pessoas trans. É daqui a pouco no Anônimos, Além do Espelho. Deixar de lado a sua antiga identidade para assumir o que você sempre foi é um dos maiores desafios que uma pessoa trans pode enfrentar. É como se você abandonasse tudo aquilo que fez parte da sua vida para dar espaço à verdadeira felicidade. Por isso, a compreensão de quem está por perto é essencial. Há mais de 10 anos, é a Juliana quem oferece esse apoio ao Paulo. Eles são melhores amigos e ela o acompanha desde o início da transição. Quando o Paulo começou a fazer essa parte da transição, tudo mais, como que você agia? Você achou estranho? Você achava estranho? No começo, sim. No começo você tá ficando louco? Não, não falei que ele tava ficando louco, mas era uma coisa que ele queria muito, né? E eu, tipo, já tava acostumada já com o jeitão dele, né? Mas, assim, em relação à barba, nossa, foi muito... Porque começou com uns fiozinhos aqui. Começou aqui, né? Uns negocinhos. Depois começou com uns fiozinhos. Aí eu já achei... Mas daí eu já tinha, né? Era... Eu já sempre tive. Aí depois, uns negocinhos, assim. Aí depois que começou mesmo assim, que eu falei, nossa... Aí eu já não conseguia, tipo, na verdade, o nome dele feminino, né, de registro, eu sempre chamei, só que eu não... Depois, pra me acostumar a chamar ele de Paulo, nossa, toda hora eu errava, ele vinha e me consertava. Você acha que uma presença assim, por tudo que você passou, foi importante pra você? É importante até hoje. Porque às vezes a gente precisa de uma pessoa pra gente conversar. Nem sempre, tipo assim, a família, sabe, vai te entender e você vai ficar... Você não vai ficar com vergonha de falar. Ela eu conto tudo. Qualquer coisa eu conto pra ela. Tudo mesmo. Sabe? Ela me entende, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai falar. Ela dá conselho. Entendeu? É uma peça fundamental na minha vida e foi na minha transição também. E para entender um pouco mais da importância de ter alguém ao lado nessa fase da vida, eu vim até aqui na casa da Alexandra falar com ela, o marido dela, o Alex. Os dois estão juntos há mais de 18 anos em uma relação que começou complicada. Eles tiveram que enfrentar o preconceito dentro da própria casa. Bora lá? A minha mãe... Nossa... A minha mãe estava esperando eu chegar lá de peito de silicone e salto alto. Um falecido irmão me viu, eu e a Alexandra muito para a escola de samba à noite, me viu e foi falar para minha mãe que eu estava namorando com um cara. Meu irmão falou assim pra minha mãe. Minha mãe, por sua vez, está imaginando eu de braço dado com outro homem e minha mãe está imaginando eu de peito de silicone, de peruca, de salto alto. Que absurdo. Mas minha mãe... Então veja só, o problema começa dentro de casa. Não vem de fora. Porque o vizinho... Tá, ele é boiola mesmo. Tá bom, passou. Mas os seus segmentos, seu sangue, sua família, eles não vão parar ali. Você vai ser assunto pro Natal, pro Ano Novo, pro Carnaval. Todas as festas. Todas as festas.
E quando vem o outro que mora em outro estado, o outro que tá lá no outro estado tá sabendo também. E as cartinhas de papel, tá indo e voltando com aqueles achômetros de todo mundo. Então você não precisa contar pra ninguém. Todo mundo vai ficar sabendo da boca de todo mundo, do jeito que todo mundo fala, no telefone sem fio. Que não é a realidade. E a realidade, sabe qual vai ser? Vai ser 18 anos se passaram. Eu vou com a Alexandra na casa da minha mãe. Parece que minha mãe é mãe dela. A minha mãe fala assim, olha, eu fiz pudim, você gosta de pudim, né, Alexandra? Ah, eu fiz também essa salada de maionese aqui pra você, tá? E eu, mãe? Ah, pra você eu comprei um doce, tá aqui. Parece mais que ela é a filha, e não eu. Mas não foi assim, não. Lá atrás, minha mãe não queria ver, não queria que eu entrasse em casa, e onde a Alexandra não entrava, eu também não entrava. O Paulo também tem outras duas figuras muito importantes em sua vida. A Maria e o Giovanni, crianças que ele assumiu durante o primeiro casamento e que sempre o trataram como verdadeiro pai. Com quantos anos os dois tinham quando você contou pra eles que você era homem trans? Como é que você contou primeiramente assim, para duas crianças? Na verdade, eu não cheguei a contar exato, entendeu? Foi até esses tempos que eu conversando com a minha filha, né? Aí eu falei, o pai é isso? Não, pai, eu sei. Aí eu fui falar com minha moleque não deu muita atenção. Pai, você é meu pai, ponto. Entendeu? Sua filha mais velha, ela tem quantos anos? Ela tem 12. 12 anos. 12 anos. E na hora que você contou, como é que foi a relação? Ela já sabia, ela já imaginava? Já, porque a gente sempre teve uma convivência muito aberta, entendeu? A estética de tomar banho junto, de conversar em tudo. E por minha casa, às vezes, sempre ter, tipo assim, lésbica, casal e tal. Então, acho que foi mais fácil pra ela, como posso dizer, entender. Entendeu? Ele, tipo assim, não sei o que eles falam pra mãe, acho que nem pro amigo, acho que eles não comentam nada. Mas comigo, é 100%, não tem que reclamar em nada. Mesmo não sendo filhos biológicos, os dois se tornaram tudo na vida dele. O que os dois representam pra você? Tudo. Eles, na verdade, foi um anjo que caiu no céu, a Maria e o Giovanni. Foi no momento que eu mais precisei, né, que foi no ano que minha mãe faleceu. Então eu fiquei muito transtornado na cabeça, sabe, perturbado. Aí foi quando eles apareceram na minha vida. Tipo assim, igual eu falei assim, eles me escolheram como pai deles. Eu olhei, eles, era uma coisa que eu não tenho como explicar. Eu olhei pro meu filho deitadinho no berço, ele olhou, sabe? Até a primeira palavra que ele falou foi Paulão. Sabe? É um amor, muito grande. São tudo, sabe? Tipo assim, é a minha vida mesmo, os meus filhos. Ao contrário do Paulo, a família do Ian não soube lidar com a transexualidade, o que afetou muito a relação entre eles. E o apoio dos familiares é tão importante que a falta dele pode causar sérios problemas. Eu já tive alguns episódios de depressão referentes quando eu estava descobrindo a minha sexualidade, quando estava mudando de escola, entre diversos aspectos que acabaram me levando a uma depressão. Inclusive, dessa depressão, uma gripe minha acabou virando uma bronquiolite, eu quase, morri, eu tive um problema muito sério respiratório. Porque é complicado, você já está no conflito consigo mesmo, porque é uma fase de transição para qualquer pessoa, adolescência. Você está tentando entender quem que você é, qual a sua função no mundo. Então, nisso, o que acontece? Você acaba tendo um problema ainda maior com a sua autoestima. Um estudo realizado com homens trans pela Universidade Federal de Minas Gerais constatou que, por conta da rejeição e da insatisfação com a própria imagem, quase 90% deles já pensaram em suicídio. E como que era a relação de você com o seu corpo antes do processo de transição? Horrível. Espelho. Você evitava? Nua, não. Calcinha apertada, todo momento. Banho, eu não tocava. E assim, o corpo masculino, o órgão genital masculino, o homem precisa ter mais higienização naquele local, né? Sim. Então assim, eu não lavava, então eu até banho de calcinha eu tomava para mim não ver. O órgão genital masculino me trazia muito transtorno, muito problema. Eu era feliz de roupa, porque eu não via. Eu estava completa, porque eu apertava aquilo, colocava para trás e eu não via. O meu problema era ter que ficar nua. Então, o momento que eu estava presa, era o momento que eu me sentia, me via mulher,
porque não tinha nada, não tinha volume, e era aquilo que eu queria ser, era aquilo que eu queria ter. E então eu vivia apertado, vivia com calcinhas apertadas que chegava a amortecer a minha perna, chegava de tão apertada, o sangue não circulava até. Graças a Deus não tive nenhum problema. Sim. Então toda essa caminhada é muito dolorida. Eu diria, é porque eu não me reconhecia exatamente no espelho. Eu diria que quando eu me vestia, sabe quando você se veste você não vê aquilo que você queria? Porque com o meu corpo, eu acabei eu passei por uma fase de empoderamento feminino, né? Eu tive essa fase antes de me descobrir trans. E o que acontece? Eu acabei aceitando o meu corpo. Era uma forma de eu também não minar minha autoestima. Eu precisava olhava no espelho e pensava, não, isso aqui é bonito. Independente do que tá aqui na frente, é bonito o que eu tô vendo, sou eu. E se eu sou assim, eu tenho que me aceitar. Então, eu acabei no espelho, principalmente com as roupas mesmo, e com o tempo eu acabei me aceitando mesmo, me olhando no espelho. Eu tive alguns problemas em relação ao meu seio, sim, mas eles são pequenos, então eu dei muita sorte quanto a isso. Quando eu me olhava, acho que eu sentia mais aquela coisa de, sabe quando você desassocia? Acho que era mais isso que eu tinha, essa sensação de tipo, eu não tô vendo eu mesmo, quem sou eu? Eu começava a divagar por coisas muito mais profundas. Eu não tive preconceito com a sociedade, mas tinha preconceito comigo mesmo. Você mesmo tinha preconceito? É, comigo mesmo. Por não aceitar o meu corpo, não aceitar a situação, entendeu? Às vezes até pensar, falei assim, será que é alguma coisa espiritual, de chegar aí na igreja, fazer campanha? Até cheguei e falei assim, nossa, acho que eu vou pro outro lado pra ver que se tira isso de mim, porque isso não é normal. Você chegou a procurar o lado espiritual, o lado religioso, pra tentar entender o que estava acontecendo naquele momento. Pra Deus, nossa, Deus, tira isso de mim, porque era uma dor. Mano, sufocava, apertava assim o peito. Tu fala assim, por que isso? Mas eu não aceitava o meu corpo, eu não aceitava o meu jeito, entendeu? Então isso doía muito em mim. Em alguns casos, a insatisfação com o corpo pode ser resolvida com os tratamentos de redesignação sexual, o que inclui a terapia hormonal, os atendimentos psicológicos e cirurgias. No entanto, esse procedimento só foi liberado no Brasil em 1997. Desde 2008, quando passou a ser realizado pelo SUS, mais de 340 brasileiros fizeram o procedimento. A Alexandra está nessa lista, e para o Alex, esse foi um ponto essencial na construção da felicidade da esposa. Mudou muito, a Alexandra depois da cirurgia ela mudou muito. Agora ela é mais crachada, ela fala, ela brinca. Você vê só, ela na balada, tá lá na balada, ela cata a menina e encoxa a menina. Vem cá, gostosa, e encoxa a menina ali. Antes ela não fazia isso. Porque ela não tinha feito uma cirurgia, então ela impedia esse tipo de brincadeira por causa do julgamento do outro. Né? Não, julgamento meu não. Eu sabia com quem eu estava, sei até hoje. Mas o outro, como é que o outro ia julgar? Hoje não, hoje ela vai e brinca. Então a Alexandra ela se libertou mesmo, ela praticamente nasceu de novo. Era muito depressiva. Enquanto estava numa rodinha de pessoas, beleza. Mas saía de perto, tava só eu, o ombro ficava molhado dela chorando, de que ela acabar com a minha vida, porque essa vida não tá certa, porque isso, aquilo, outro. E se você for na estatística, os transexuais realmente eles têm vida curta. Sim. Boa parte deles comete suicídio, porque não consegue morar naquele corpo errado. O Paulo sempre contou com os tratamentos hormonais. Agora ele espera ansioso pela mastectomia, cirurgia de retirada dos seios. Mano, hoje eu sou bem mais feliz, sabe? De eu olhar no espelho e falar assim, nossa, esse é o Paulo que eu sempre sonhei. O homem que eu sempre quis ser. Aí graças a Deus eu tô procurando, né? Eu tô caminhando. O que falta? A sua felicidade tá completa ou falta alguma coisa ainda? Não, falta. Falta fazer a minha cirurgia. Pra mim, só isso. Qual? A Mastec. E a outra de redesignação sexual, você pretende então, futuramente? Pretendo fazer. Tipo assim, tenho um pouco de medo, tipo assim, de não dar certo. Não que eu já conheço pessoas que já fez e não ficou tão legal. Também conheço um cara, na verdade conheço só um, que fez, nossa, 100%. A Alexandra já concluiu seu tratamento, mas o Alex lembra bem como tudo começou. Durante o acompanhamento psicológico, eles passaram por momentos emocionantes. Porque eles mexem com o psicológico da pessoa. Eu vi a Alexandra conversando com uma almofada. O médico coloca ela sentada numa cadeira, uma outra cadeira na frente e uma almofada. E o médico põe na cabeça dela que aquela almofada é Deus. Diz aí o que você quer falar pra Deus. E ela descasca Deus.
Porque Deus é culpado de tudo aquilo que está acontecendo com ela. Que todo mundo fala que você é maravilhoso, é bondoso. Bondoso, caralho. Vai se fuder, eu xingava. E hoje? O que você falaria se fosse hoje? Muito obrigada, Deus. Você é maravilhoso mesmo. Você sabe o que faz e você só me fez assim porque eu sou guerreira. Pouco a pouco, a comunidade trans conquista seus direitos e seu reconhecimento na sociedade. Mas esse caminho é longo e difícil. Em 2016, 144 pessoas, entre transexuais e travestis, foram mortas por violência no Brasil. Nosso país é o que mais mata pessoas trans no mundo, responsável por mais da metade dos casos. Falar sobre transexualidade e questões de gênero é necessário. É garantir a visibilidade e a dignidade dessa parcela da população. É contribuir para a criação de políticas públicas que assegurem os seus direitos. Informar sobre transexualidade é combater o preconceito e lembrar da igualdade independente das questões de gênero. Somente a informação poderá acabar com o preconceito. Só a informação poderá tirar as pessoas da margem, do anonimato. A transexualidade é uma jornada de autoconhecimento. É ver muito mais do que se vê no espelho. É enxergar além do espelho. Tem pessoas que se enquadram nesse padrão de homem e mulher e ok, mas tem pessoas que não. Então a primeira coisa sobre sexualidade, gênero, qualquer coisa, tá ligado? Essa palavra assumir eu não acho legal. Você não precisa se assumir, você não fez nada de errado. Ninguém assume que é hétero, ninguém assume que é cis. Você não precisa assumir nada, você não fez nada de errado. Então, primeiramente, se aceite e entenda que isso é totalmente normal e que o ser humano é muito mais complexo do que essa mesquinharia que as pessoas falam pra gente desde que a gente nasceu. E que existe uma vasta possibilidade por trás do muro, tá ligado? Explorem, pesquisem, mano. Porque existe muita coisa que não é falada. Não recebam coisas mastigadas. Vão atrás de informação, tá ligado? Se aceitem, se amem, sejam quem vocês querem ser e quem vocês são no seu interior. Porque a vida é uma só, mano, de verdade. Viva a sua vida e foda-se. Foda-se o que o outro vai falar. Se você respeita ele, ele tem que te respeitar, mano. Se você é uma pessoa boa e não faz mal nenhum a ninguém, não tem porquê você não ter o direito de ser quem você é e ser feliz por isso. Eu acho que é isso. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada. Não seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, mas o amor sara. De qual lado cê vai ficar? Seja inteligente, abra sua mente. O mundo é de todos, não seja prepotente. Seja gay, seja trans, negro ou oriental. Coração que pulsa no peito é de igual pra igual. O individual de cada um não se discute. Seja elevado, busque altitudes. É povinho falou, vai fazer a sobrancelha, dar um trato no cabelo e mudar sua aparência. Eu acho que é mulher, eu acho que é um homem. Eu acho que cê tem que vestir esse uniforme.